Quero agradecer a minha querida Jacinéia. Cadê ela? Foi embora. Ela convidou, mas ela não quer ouvir, então ela foi embora. É assim mesmo, né? Eu queria agradecer o convite de toda a equipe aí do CR. Vocês são uma bênção. Primeiramente, são muito corajosos, né, de me convidar. Eu mesmo não me convidaria, mas vocês me convidaram. Eu acredito. Eu escrevi umas coisas aqui, eu vou falar, não vou falar. Mas antes, queria agradecer a Deus, né, por tudo que Deus tem feito nas nossas vidas. Eu queria falar duas coisas antes de entrar propriamente no assunto. Uma das coisas, quando a gente estava em Portugal, né, e foi estudar a questão da cultura local, porque a gente não tinha noção de algumas coisas que a gente, daqui a gente não percebe muito bem a realidade de lá. Mas eu tive numa época, numa palestra, ouvindo uma coisa muito, muito interessante sobre a desconfiguração da pessoa de Deus, da paternidade de Deus, uma desconfiguração. E aí, esse palestrante, ele começou a falar algo que ficou marcado, e isso tem muito, sei lá, mais de 20 anos atrás. Não, 20 anos? Não foi... isso aí, uns 20 anos atrás, quase. E ele falava uma coisa muito interessante sobre o sistema católico. E me perdoe aqui, por favor, não estou ofendendo religião, tá? Só estou falando uma questão cultural, histórica. Até mesmo porque, durante muitos anos, eu fui católico e eu louvo a Deus por esse momento tão importante na minha vida de formação. Mas esse pesquisador, ele falava sobre a desconfiguração contínua, né, do sistema católico, sobre a paternidade de Deus. É interessante, porque ele falava, esse historiador, que em todo o mundo, no mundo inteiro, e aí agora você vai começar a se ligar nisso, no mundo inteiro não existe ícones masculinos como representantes de uma nação. Por exemplo, na questão espiritual católica, né? Assim, pode falar, não tem medo, você não vai para o inferno, se você está filmando, não vai para o inferno se você falar. Quem é a padroeira do Brasil? Senhora Aparecida. Quem é a senhora de Portugal? Não é Fátima, é Conceição. Não é Fátima, é Conceição. No México, né, é Guadalupe. E por aí vai afora, sempre a figura feminina. E uma das questões que sempre foi estabelecido aos padres, é que a roupa oficial naquela época dos padres era o quê? Um vestido, uma batina. E os homens, os padres, para servirem com excelência, tinham que ser o quê? Eunucos, castrados. Era. E daí sai, então, um movimento da música sacra, chamado os castrinos. Alguém já ouviu falar sobre os castrinos? Não? Os castrinos eram aqueles homens que contavam nos corais católicos, tinham uma voz fina, né? Igual de mulher. O cara foi castrado, o cara... Era fácil para ele cantar assim. Eu não consigo, mas o cara... Era sério, eram os castrinos. Né? Principalmente os mais novos, adolescentes, jovens, que já entravam nesse sistema. A gente está rindo, mas era verdade, é fato histórico. Então, a gente sempre observa que dentro do próprio contexto bíblico, né, o inferno sempre tentou levantar entidades femininas, na figura feminina, para descaracterizar a paternidade de Deus sobre a humanidade. Por exemplo, eu vou falar uma que é bem conhecida, né, da cidade de Efésios, que é quem? A Diana, a rainha dos Efésios. Então você vai vendo que sempre houve uma tentativa de descaracterizar a paternidade de Deus Pai. É interessante que quando você olha para o contexto judaico, né, dentro do pensamento judaico, o judeu, ele caracteriza muito fortemente a questão da questão do Deus Pai. Durante muito tempo, principalmente nos círculos teológicos, sempre se discutiu por que Deus não era mulher e sim homem. Hoje, a gente vê que isso ganha muita força, né, mas não tem aceitação, né, por causa dos movimentos que a gente hoje está inserido, novamente a descaracterização da pessoa de Deus Pai.
né, do homem, da figura do homem. A gente poderia fazer algumas refutações bíblicas, e o caso não é esse aqui, é só para a gente entrar num panorama, né, mais contextualizado, de que Deus, na Bíblia, Ele prova a si mesmo, não que Ele precisasse, sobre a questão da sua própria paternidade. Né? Não que Deus, o diabo ele tenta desvirtuar dizendo que o homem é mais importante do que a mulher, até próprio na cultura judaica. Isso não é verdade, não é verdade. A mulher não é descaracterizada da cultura judaica, é uma questão cultural, pronto. A segunda coisa que eu queria compartilhar, antes de ler, foi de um vídeo que eu vi recentemente, muito interessante, de um historiador, ele falando sobre um livro, né, do Labirinto de Fauno, né? Ele conta a história, né, dos navegantes portugueses quando chegaram ao Brasil, né, nas suas caravelas, para poder fazer um momento, né? Na verdade, o Brasil não foi descoberto. Essa palavra ela aqui não é muito falada, mas em Portugal ela foi corrigida. O Brasil nunca foi descoberto, o Brasil foi achado. Né? O Brasil não foi descoberto, é diferente, o Brasil foi achado, porque quando chegou aqui já tinha gente. Descoberto é quando não tem nada, olha, isso aqui eu descobri, isso aqui é meu. Mas quando ele chegou já tinha gente. Então houve uma reparação histórica, quando houve os 500 anos do descobrimento, do achamento do Brasil. Tu lembra disso, Ana? Tu estava lá em Portugal? Não, né? E aí foi, mas isso não emplaca, porque a gente acostumou historicamente a falar que o Brasil foi descoberto. Mas esse historiador, ele fala sobre algo muito legal e que me fez pensar muito. Ele conta de que quando as caravelas dos descobridores começaram a chegar nas costas brasileira, os índios vendo aquela imagem, presta atenção, dos índios, naquele momento vendo uma caravela chegando, ele conseguia interpretar o que era aquilo que estava chegando? Isso me fez claramente lembrar, né, quando a gente lê o livro de Apocalipse, quando João tenta traduzir o que é que o céu está falando e mostrando para ele não consegue entender. Tem coisas que a gente lê na Bíblia que a gente não consegue compreender no livro de Apocalipse, porque era um panorama. Como você explica uma coisa que você não conhece? Como é que você explica, na verdade? Só imagina, a senhora aqui a senhora imagina um dia os carros estarem voando? Não, a senhora não imagina, mas eu acredito que eles vão voar. Eu acredito que vai chegar um momento que os carros vão levantar voo e vão voar. Eu acredito. Eu não acredito como foi na Lua, é diferente, mas eu acredito que os carros vão levantar voo e vão voar. Eu acredito, né? Você imagina, a irmã aqui, que não é antiga, ela é vintage, contemporânea. Ela não é velha, vamos respeitar, ela está protegida. A mulher está protegida. Imagina, alguns anos atrás, alguém falar, a senhora tem smartphone? Tem, né? Deixa eu ver. Olha que coisa linda, né? Ela é avançada, a senhora imagina que a senhora, que já deve ter alguns anos de aposentadoria, graças a Deus, mereceu por isso? Acho que sim, né? Assim, respeitosamente, a senhora tinha que ir no banco para tirar o seu dinheiro, ficar naquela fila, aguentando ali, aqui, né? Agora a senhora não precisa mais ir lá, a senhora resolve tudo aqui. Só podia um dia imaginar que isso acontecesse? Então, se alguns anos atrás a gente aparecesse um smartphone, a gente não ia compreender o que é isso. Você imagina, a Andréia está rindo porque ela já está entrando nessa fase, a irmã, entendeu, Andréia? Ela está entrando nessa fase, ela está rindo, mas um dia ela vai ver, ela te ama sempre, eu sei que ela te ama. E aí, você imagina então a visão de Cabral chegando, e os índios olhando para aquilo, falando, o que é isso? Deve ter sido uma loucura. Por que eu estou falando essas duas coisas nessa comparação? Porque quando eu leio esse versículo, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração algum o que Deus tem preparado para a gente, eu entendo que um dia eu vou ver alguma coisa que é parecido com uma caravela, mas eu não vou entender o que é. Por isso que eu tenho dificuldade de enxergar Deus fazendo mudanças profundas. Por isso que eu tenho dificuldade de enxergar Deus mudando o coração do homem.
Por isso que o homem tem dificuldade de olhar para outra pessoa que está num processo de transformação e ele não consegue enxergar. Vou fazer isso ficar mais palpável. Talvez você está aqui nessa noite, devia ser a pior pessoa no seu bairro, na sua família. Todo mundo acreditava que você era impossível de estar um dia na igreja. Por acaso tem alguém aqui que era rifle certo? Falei assim, isso aí na igreja? Nunca vou ver. A irmã, poxa, mas a irmã está em todas mesmo. Parabéns. A senhora é realmente muito participativa. Tirando a irmã que é bem participativa, mais alguém aqui? Ó, aqui a Jó, aqui a senhora. Gostei da senhora. As pessoas não acreditavam que a senhora estaria na igreja. Não acreditavam. E aí quando viram a senhora entrar na igreja, como é que foi? Foi o quê? Não entendi. Fogo de palha. Sabe como é que é ficar surdo, né? Depois de uma certa idade, é só achar como é que a gente fica surdo. Fogo de palha, né? E aí, já está na igreja com tempo? Glória a Deus. Você pode dar uma glória a Deus aí? 18 anos. Uma jovem levantou a mão ali, você. Tudo bom? Também as pessoas não acreditavam que você estaria na igreja. Você era menos improvável. E aí já está quanto tempo na casa do Senhor? Um ano? Que legal, olha. Ainda tem gente que não acredita, né? Tem, né? Tem gente que aposta, sabia? Isso aí vai largar o aço, vai embora. Você vai voltar para a bagunça. Quando a pessoa é envolvida com droga... Ô Josué, tudo bom? Não, eu falei assim, eu olhei para ele, né? Ele está quietinho, está tudo bem contigo, meu filho? Tem comida aí, gente, depois? Aí, já ficou alegre. Josué mesmo é um caso disso aí, com todo respeito, conheço um pouco a história. Os irmãos conhecem o testemunho de Josué? Eu não vou contar não, que é pesado, depois eu falo. Josué é um desses, né, Josué? As pessoas não acreditavam que ele estaria na igreja. E está aqui. Há quantos anos já servindo ao Senhor, Josué? Não, geral. 18 anos. 18 anos também. Quando a nossa percepção, ela não consegue alcançar o que Deus quer fazer, a gente para de acreditar nos valores de Deus para nós. Então eu acho que eu nunca vou conseguir superar algumas dificuldades que eu vou tendo ao longo da minha vida. E a gente está falando do assunto de paternidade. A falta de um pai, ela é algo violento, gente. Eu não sei falar muito bem sobre isso. Por que eu não sei falar muito bem sobre isso? Porque com todas as dificuldades, eu tive um pai presente. Sou Armando da Costa Martins. Português, gente boa, brabo igual um siri na lata. Diz que as filhas saem para... todo mundo olhou para a Ana, não sei porquê. Gente, aí Ana, tu não estava aqui, a visão foi muito engraçada. De repente, assim, e voltaram. Sério, estou falando sério. A plateia daqui, pelo menos, olhou para você. Não sei porquê. Mas quem sai o seu não degenera, né? Então, e aí a gente vê que ele sempre foi assim, muito presente, tem coisas muito marcantes. E eu assim, sabe, eu não tive dificuldade de entender sobre ser pai. Eu acho que eu sempre fui um pai muito presente, né? Eu tive uma experiência. Eu sei que vocês estão vendo aqui para ouvir a Bíblia, eu vou falar já, peraí. Eu tive uma experiência muito profunda. A gente pastor, tem hora que a gente, assim, me perdoe que eu vou falar, né? Tem mais pastores aqui? Mais pastores além da Fabi? Graças a Deus, não tem, só a gente mesmo aqui. Então, a gente se perde um pouco nos afazeres do dia a dia da nossa vida, é muita coisa. É muito fácil a gente cuidar de tudo e às vezes esquece da família, sabia? Isso é uma realidade. E uma vez eu estava numa reunião de obreiros lá na igreja, numa quinta-feira, que era dia de reunião. Daqui a pouco o telefone tocou e a minha filha mais velha, Amanda, falou: pai, pelo amor de Deus, pai. Eu falei: o que foi, filho? Eu estou passando mal. Estou passando mal, pai. Eu falei: você está onde? Eu estou no metrô, estou me levando para o Semil aqui, né? Semil. Eu falei: filha, eu estou numa reunião, não posso te atender agora. Olha só, eu estou numa reunião, não posso te atender agora, mas assim que acabar a reunião, estou indo para lá. Estou indo para o hospital. Acabou a reunião, fui. Mas Deus me presenteou com uma segunda chance. Ela passou mal de novo, porque ela tinha muito problema de enxaqueca, né? E ela passou mal de novo, Jacineia. E aí ela foi muito usada por Deus para falar: pai,
a igreja, ela é mais importante do que a gente. Eu estava noutra reunião, numa quinta-feira. Na mesma hora eu parei a reunião e falei, gente, eu vou embora, minha filha está precisando de mim. Nunca mais deixei de estar perto dela quando ela passou mal. Nunca mais. Nunca mais. Nos momentos mais difíceis que ela passou recentemente, eu e a mãe estávamos junto dela lá em Vila Velha. Nós fizemos muito esforço, a Ana também fez muito esforço para a gente estar junto com ela lá. Porque eu fico percebendo sobre a questão do carinho de Deus comigo. E o mínimo que eu posso fazer é retribuir. Mas se eu não tenho a percepção do conhecimento do que é uma caravela, eu vou usar caravela só como uma expressão. É muito difícil dar o que eu não tenho. Eu sei que vocês vão concordar comigo. É muito difícil você dar o que você não tem. Quem é então que pode compensar isso, senão o próprio Deus? Quem pode compensar senão o Senhor? Quem é que pode nos compensar, senão o próprio Jesus, trazendo esse entendimento dentro de nós? A última ilustração que eu quero falar, alguns anos atrás, eu estava dando aula de caráter de Cristo, naquela época eu dava aula de caráter de Cristo no seminário, e eu estava lá no meio da aula e de repente me veio uma imagem daquele jogo Tetris. Quem é que lembra desse jogo Tetris? O Tetris é aquele que vai caindo aqueles negocinhos e sempre fica um negócio para preencher, não é verdade? Sempre fica. Você já conseguiu bater todos os níveis? Já conseguiu já? No Tetris. É difícil, né? E aí Deus me mostrou. Como é que é o nome do Jonatas. Jonatas, posso chamar de Jonatas? Era muito difícil, eu não consegui ligar que aquele jogo representava a vida da gente. Por mais que eu me esforce para preencher todas as lacunas, espaços vão ficar vazios. Eu nunca vou conseguir preencher aquilo. Foi na hora. E aí eu fazia uma pergunta, mas Senhor, quem é que vai preencher isso aqui? Aí o Espírito Santo falava, só eu posso preencher o que está vazio. Eu penso que na nossa vida nós temos muitos espaços vazios. Talvez nessa noite você esteja aqui e você está cheio de espaço vazio dentro de você. Alguém aqui é TI? Mexe com tecnologia, TI, computador, essas coisas? Antigamente tinha muito isso, né? O Windows ele dava muito esse negócio, desfragmentador de disco, de HD. Rapaz, aquele não me tinha medo. Quando eu li aquilo, eu fazia de tudo para não tocar naquele botão. Eu ficava com medo que aquilo implodia o meu computador, né? Mas na verdade, o que ele fazia? Ele vai fazendo com que aquele monte de espaço vazio que vai criando, antigamente era assim, agora não tem mais esse problema, né? Ele ia arrumando para o HD ficar com mais espaço. Antigamente os HDs eram muito pequenos. E eu penso que tem muito espaço vazio na nossa vida que vai ficar vazio para sempre. Sabia? De verdade, com todo respeito, vai ficar vazio. Sabe aquela roupa que a senhora queria ter quando era criança e nunca teve? Nunca vai ter, já passou. O meu pai não dava bicicleta para mim de jeito nenhum. Ele não era quente, mas ele quase que falava que aquilo era do inferno. Rapaz, eu tinha uma raiva que eu queria ter uma bicicleta. Todo mundo na rua tinha bicicleta, eu não tinha, eu queria ter uma bicicleta. E naquela minha época, olha aí, eu vou puxar agora, hein? O irmão vai lembrar, aquela Monark Tigrão da Monark. Está balançando a cabeça porque tu teve? Era a roda maior atrás e a menor na frente. Tigrão, tinha aquele negocinho assim, todo babadinho assim. Alguém lembra dessa bicicleta Tigrão aí? A irmã lembra, é bem antiga mesmo, a irmã, glória a Deus. Meu sonho era ter uma Tigrão, que tinha um branco assim, comprido assim, com um negocinho levantado, aí tu tirava onda com aquele negócio. Tirava onda com aquilo. Meu pai nunca me deu um negócio daquele, cara. Aquela bicicleta, eu nunca mais vou ter. Graças a Deus que agora eu tenho uma Mercedes, eu não tenho problema. Depende, é 560 ou 775, depende do que passa, aí eu pego ele. Entendeu? Tem coisas, meu amado, que na sua área sentimental, emocional, desculpa, eu não sou psicólogo, psiquiatra, não vai ser mais preenchido. Vai ser preenchido? Não vai ser mais preenchido. Deus vai preencher com coisas novas. Deus tem algo novo para a gente. Por isso que Ele vai falando que as coisas velhas já passaram. Deus vai fazer tudo novo.
E esse fazer novo, eu entendo que é um momento de preencher coisas da nossa vida que nós não tivemos. Então, eu entendo que Deus vai trazer uma compensação na nossa vida para repor algumas coisas que a gente não consegue mais repor. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no primeiro livro de Reis, capítulo 19. A irmã não levanta essa placa agora não, hein? Por favor, calma aí. Vamos lá, vamos rápido aqui. Eu queria, nessa noite, dentro da palavra, compartilhar. Vocês estão entendendo até agora ou eu estou viajando na maionese? Porque às vezes eu acho que eu não falo nada com nada. Às vezes. Entendeu? Mas eu estou me esforçando para falar mais coisa do que menos. Sei lá, estou falando. Tinha um pastor amigo meu que eu falei com ele: rapaz, tu está diferente. Rapaz, estou falando menos, porque falando menos eu erro menos. Capítulo 19, versículo 15. Você abriu já a Bíblia? Primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículo 15. Então o Senhor disse para Elias, e essa noite eu quero falar sobre Elias e Eliseu. Elias não era um cara qualquer. Naquele momento, quando Deus chama o profeta Elias para falar para ele: cara, você tem agora 3 missões para cumprir. Você vai ungir 2 reis e você vai ungir Eliseu, que vai ser profeta no seu lugar. Você imagina para um cara no gabarito do profeta receber uma notícia de Deus dizendo que o tempo dele estava chegando ao fim? Uma vez eu me lembrei que na escola que eu e a Ana estudamos, eu não me lembro agora, eu confesso, tu que é melhor de memória, era uma vez por semana, uma vez por mês, tinha aquele do Globo Repórter, aqueles documentários que passavam no auditório lá em cima no Carrécia, tu lembra? Era aquelas fitas Betamax, eu ainda me lembro disso, fitas Betamax que a Globo emprestava para as escolas. E aí eu me lembro de um dos programas, o Sérgio Chapelin, ele falava assim: nós já nascemos morrendo. Eu falei: como? Nós já nascemos morrendo? Nós já nascemos. E você entende isso? Nós já nascemos. Você está morrendo, sabia? Você sabia que você está morrendo? Você consegue compreender isso? E às vezes a gente fica no maior besterol, né? Mas a gente está morrendo. A gente está morrendo. Eu não sei dizer, não vou me arriscar quantos milhões de células morrem por dia dentro da gente. A gente vai morrendo. A gente já nasce morrendo. E aí eu comecei a me lembrar disso e comecei a trazer uma alusão à história de Elias, que naquela hora, eu acredito que com toda a experiência que Elias tinha, ele tomou um choque. Eu falei: como assim? Eu tenho que colocar alguém no meu lugar, mas eu estou bem, está tudo bem, está tudo jóia. Você já reparou que às vezes são nos momentos que a gente acha que está melhor, desempenhando as nossas melhores tarefas, Deus fala para a gente: ó, como é teu nome? Vou mudar a tua história, Juliana. Vou mudar o teu status. A gente não está preparado para isso, não. A gente não está preparado para mudanças assim tão radicais. Você imagina, o cara, ele era muito respeitado. Você imagina, se você conhecer a história de Elias, legal, e eu convido você a conhecer bem a partir do capítulo 17, Elias o Tisbita, um cara que tem experiências incríveis. Eu queria fazer uma reparação aqui, que muitas pessoas pensam equivocadamente, quando ele tem um encontro com a viúva de Sarepta, falando de que ele foi egoísta, pedindo para ela farinha, né, e azeite para fazer para ele. Ele falou assim: faz primeiro para mim, porque eu estou com fome, né? Muita gente fala assim, eu já vi muita gente falar assim, que Elias foi egoísta, porque a mulher fala assim: se eu te der, eu vou comer, vou morrer eu e meu filho. Só que ali, muita gente não sabe, é um cumprimento da palavra bíblica. Quando ele fala isso, ele está liberando uma palavra profética na casa da viúva, porque isso é um mandamento que Deus estabeleceu: alimenta primeiro o profeta, que aí Deus vai mandar a provisão. A Bíblia fala que nunca mais faltou pão na panela ali, nem farinha na panela, nem azeite na botija.
Quando Deus fala, não tenha medo não, Deus vai suprir a tua necessidade, só cumpra a palavra, Deus vai cumprir a parte dele, porque a parte dele Ele não quer que você cumpra, mas a sua parte Ele quer que você faça. Ele recebe essa palavra e ele fica ali, mas na verdade, o que Deus estava querendo fazer, era um momento de ruptura na história de Elias, era um choque que Deus estava recebendo, porque na verdade, o que Deus estava querendo fazer através de Elias, era fazer com que o depósito que estava guardado sobre a vida dele, passasse a estar guardado agora com outra pessoa, com o profeta Eliseu. Pense bem uma coisa, a paternidade é Deus guardando o depósito dele na minha vida todos os dias. Deus não vai deixar de ser Deus, Deus não está vendo um momento de ruptura no céu. O que Deus está passando para nós é um legado. O que Deus está passando para nós é um momento da oportunidade de a gente experimentar o que o céu experimenta. Por isso que o diabo está interessado em destruir o entendimento sobre paternidade. Porque quando eu perco a capacidade de entender que mesmo que todos me abandonem, o Senhor fala, eu jamais te abandonarei, que eu estarei contigo todos os dias, até o final, na consumação dos séculos. Quando Deus libera essa palavra, Ele está falando, ainda que todo mundo deixe de estar cumprindo o papel para qual foi designado pelo céu, eu vou estar contigo o tempo todo. Quando Deus manda Jesus, Ele faz com que o depósito mais importante da vida dele, venha para a terra para se depositar dentro de mim e de você. Ele deu continuidade do céu para nós. Eu escutei uma missionária falar algo muito bonito. Deus, quando quis mudar a história do mundo, não mandou ninguém, Ele mesmo veio, através de seu Filho Jesus. Então quando Elias, ele faz esse depósito na vida de Eliseu, ele não está acabando com o ministério dele profético, ele está dando continuidade no ministério do céu, porque o ministério não era dele, era do céu. O grande problema na paternidade é que a gente acha que o inferno tem a capacidade de destruir o depósito que Deus tem para cada um de nós. Deixa eu te falar, não importa o que fizeram, o que falaram, o depósito de Deus continua guardado, bem transicionado. O depósito do céu está à nossa disposição. O inferno não pode roubar, o mundo não pode roubar, palavras não podem roubar, questões não podem roubar. O depósito reservado do céu sobre paternidade, Ele é o meu pai, Ele é o teu pai, já foi transferido, aleluia. Não vai haver uma possibilidade futura, se eu faço, se eu falo, se eu não, esse depósito já foi liberado do céu sobre a minha vida, sobre a tua vida. Presta atenção, menina, qual é o teu nome? Pamela. O depósito do céu já está dentro de você, você tem que entender isso. Não importa o que falaram, o que fizeram, eu sei, isso machuca, e quando a gente não vê, a gente olha para a caravela, a gente não entende, a gente fica sem entender, nós ficamos sem entender o que está acontecendo ao nosso redor, na nossa vida, porque a gente não compreende o que o céu tem preparado para a gente. Se eu não enxergo o que o céu tem para mim, eu não enxergo o que está acontecendo comigo. Não ter pai é difícil? Eu não sei, eu não posso dizer porque eu nunca tive esse problema, respeitosamente falando. Mas a gente sabe que não ter uma presença paterna é muito difícil. Não ter um pai que te acolhe, que te ama, é coisa... talvez ele é a caravela que está faltando na tua história. Mas eu tenho uma garantia para você bíblica. Há um depósito do céu para nós. E ninguém vai tirar isso de você. Ele estava querendo, o que Deus estava querendo que Elias entendesse é que ele só ia transferir. E aí logo a seguir, olha o que acontece aqui. Elias saiu dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que estava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª junta. Elias passou por ele, lançou o seu manto sobre ele. Então Eliseu deixou os bois, correu atrás dele e disse: deixa-me beijar meu pai e minha mãe, então eu te seguirei. Então Elias respondeu: vai, volta, em outra versão diz: considera o que eu te fiz, pois você já sabe
qual é o projeto de Deus para a tua vida. Nesse momento, no versículo de número 20, então Eliseu deixou os bois, correu atrás de Elias e disse: deixa eu beijar meu pai e minha mãe. Eu escrevi aqui, esse é um momento de ruptura do pai biológico para repassar para o pai espiritual. Se a gente consegue compreender o papel de um pai espiritual na nossa vida, nós nunca mais vamos nos sentir órfãos. Porque há coisas que nós não vamos, eu falei ainda há pouco, há coisas que nós não vamos mais conseguir compensar nunca mais. Nunca mais. Mas o pai biológico, o nosso pai celestial, o paizinho, como a gente cantou, o Abba Pai, ele tem preparado algo extraordinário para a gente. Para a minha vida, para a sua vida. Eu sei que não substitui. Eu sei que ele, sabe, tem outra função. Mas a função que ele tem é a função de acalentar o teu coração nos momentos de solidão, de tristeza. Ontem eu estava na igreja, acabou o culto, chegou um jovem chamado José, 31 anos. Naquele momento ele entrou na igreja desesperado, e Deus deu uma palavra para ele através do pregador, e ele falou: eu só queria ser acolhido hoje aqui nesse lugar. Eu fiquei quase 1 hora conversando com ele, sem conhecer ele. Ele só queria um abraço, ele só queria ser acolhido. Eu não sou o pai dele, mas ele queria um abraço que representasse a figura do seu pai. E eu abracei ele, e ele saiu dali muito feliz. Ele falou: não, eu não quero mais tomar o seu tempo. Eu falei: você não está tomando meu tempo. A gente acha que a gente toma tempo de Deus. Ei, deixa eu te falar uma coisa, você nunca vai tomar o tempo de Deus. Deus tem o tempo todo disponível para a gente. Aleluia. Elias então tem aquele encontro, aquele momento, ele não sabe, Eliseu não sabe, talvez nessa noite você não saiba, mas Deus está provocando algo celestial para você nessa noite. Você vai ter um encontro com o Abba Pai, aquele que nunca vai deixar você sozinho, nos teus momentos mais difíceis. Naquele momento, quando ele chama Eliseu, no versículo 21 diz aqui: então Eliseu voltou para trás, pegou a junta de bois, sacrificou, e com os equipamentos cozinhou a carne, deu ao povo, e eles comeram. Ele se levantou, seguiu Elias e o servia. Naquele momento, Elias, ele estava cumprindo 2 coisas fantásticas: a missão que Deus deu para ele, mas também aquele momento, eu escrevi aqui, de ter um amigo fiel que iria caminhar com ele naquele instante. Então, quando eu entendo que Deus nessa noite está falando para mim que Ele veio para cumprir uma missão na minha vida e na sua vida, e que Ele é meu amigo e é seu amigo fiel, que nunca vai abandonar você, isso tem que trazer um conforto para a gente, isso tem que trazer uma esperança para a gente. Eu vou arrumar agora um barulho, mas é só para interpretação, tá? A minha esposa, aquela bonitona ali, ela tem um negócio que ela atrai animais para ela. Me atraiu, né? Então, ela tem um negócio fantástico. Então, nós temos um cachorro lá, o cachorro é apaixonado por ela, o Bolt. E agora apareceu um servo felino lá, um gato. Apareceu. Rapaz, mas o gato aí se apaixonou por ela. E ela falou: não, eu quero saber de gato, eu já dou comida para Bolt, que não sei o quê. Bolt é o nome do nosso cachorro. Por causa daquele filme Bolt, o Supercão, que ele é branquinho, pequenininho. E aí, ela foi e começou a botar ração para o gato. O gato, irmão, 6 horas da manhã já está de prontidão esperando ela chegar aí para botar ração. A relação do nosso cachorro com ela, e o cachorro tem isso, ele lambe, ele cai, ele rola, ele bate com o rabo, ele faz. O gato não, o gato é assim, ó. Me sirva, minha serva, o seu rei chegou. O gato, ele é um negócio muito interessante, né? O gato tem vida própria. O gato não quer saber, ele só quer ser alimentado e cuidado. Ele não está ali, e ela não consegue fazer carinho nele, que ele não quer carinho dela, ele só quer a comida dela. Não quer carinho dela, só quer. Já o outro não, o outro lambe, se enrola, e cai, e pula em cima, e acorda ela de madrugada, chega...
que é para abrir a porta para ir no banheiro. O banheiro não, lá na rua faz xixi, né? É o banheiro dele lá. O gato não, cara, o gato está ali, ó. O gato, ele é soberano, sabe? O acolhimento é exatamente igual, mas a resposta é diferente. Entende? O acolhimento é igual, mas as respostas são diferentes. O pai acolhe igual, mas nós temos respostas diferentes com Deus. Talvez a gente seja aquele filho que mesmo carente está lambendo o pai, com todo respeito, entende a figura? Está lambendo, está se enrolando, está pulando, está... Ah, papai. E às vezes o nosso acolhimento com Deus é: tu tens obrigações comigo, Deus. Tens que cuidar de mim, afinal tu és o Deus Todo-Poderoso. Atitude felina. Eu prefiro a atitude canina. Todo respeito. Alguém tem gato aqui? Tem gato? A irmã tem gato. Eu sei da relação que tu tem com o teu gato. Quem mais tem gato aqui? Ó? Tem gato. Quem tem gato? Gato é assim ou não é? O gato é o dono da casa. Só não é dona da casa. O dono da casa é o gato. É ou não é? Agora, quem tem cachorro? Quem tem cachorro? Ah, quem é dono da casa? É a senhora. E a senhora fala, pula, ele pula. Roda, ele roda. Deita, ele deita. É ou não é? É uma alegria, não é os cachorros, né? Com todo respeito, por favor, não tem nada contra gato, não, por favor. Eu só estou fazendo uma configuração aqui. Não é verdade? Cachorro não é assim? Cachorro é alegria, não é não? É o quê? Ah, então tá certo, mas isso aí, ó, ela deu autorização para ele. O dia que ela revogar, ele vai falar assim, eu estava esperando isso. Às vezes o acolhimento, ele é igual, mas a nossa resposta não é igual. Porque a minha resposta não é igual, o irmão está tendo trabalho comigo, né? Ele está para lá e para cá, vai ficar tonto aí, em nome de Jesus, calma. O acolhimento é igual, mas a nossa resposta é diferente. Às vezes nós estamos dando uma resposta tão mesquinha para Deus. A gente transfere para Deus muitas coisas, muitas mazelas nossas. Puxa, deixa eu te falar uma coisa, Deus te ama demais. Ele te ama tanto que Ele morreu por você. Eu sei que isso aí é bíblico, você sabe disso, mas a gente não pode esquecer isso. O que Deus estava, até quando Eliseu entende sobre isso, que ele estava, na verdade, constituindo um cara que era fiel a ele, um amigo. Aí você vai, talvez agora aqui nesse panorama, né, eu já estou aqui contabilizando, tenho 10 minutos. Você vai entender agora o que acontece mais à frente. 2 Reis. Abre a sua Bíblia em 2 Reis. Eu escrevi algumas coisas aqui. 2 Reis, capítulo 2. Eu estava assim, lendo um negócio aqui muito legal, assim, alguns detalhes que eu não tinha parado para reparar, e hoje estudando, né? Muito legal, diz aqui, ó. Eliseu, no capítulo 2 de 2 Reis, Eliseu, ele vai suceder Elias. Começa toda uma preparação. É interessante que, desde o versículo 1 do capítulo 2, até o versículo de número 6, há uma movimentação de Elias para cumprir suas missões. E Eliseu, quando vai atrás, ele está falando para ele, não, cara, não precisa me seguir, não. Eu tenho compreensão de que eu fui chamado para estar do teu lado. Eu tenho que ser teu fiel escudeiro. E ele ali começa a caminhar com Elias o tempo todo. Mas algo no versículo 7 me chama muita atenção. 50 homens dos discípulos dos profetas foram e ficaram a certa distância, quando ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias pegou o seu manto, enrolou, bateu com ele nas águas, os quais se dividiram por 2 lados, e somente ambos, os 2, passaram a seco. Do capítulo 2, versículo 1 até o versículo 6, a gente vai vendo um monte de outros profetas falando para Eliseu, tu sabe que Deus vai levar hoje Elias, né? Tu sabe, ó, hoje tu sabe, né? Tu sabe. É interessante que
aquilo que Deus gerou no meu coração sobre o renovo que Deus vai fazer com a gente hoje, nessa palestra, Jacineia, é que os 50 profetas ficaram de longe, somente ambos passaram naquele Jordão, ali naquele rio. Sabe o que Deus falava ao meu coração? Que Deus vai trazer um renovo de entendimento, que quem está longe sempre vai ficar longe, mas quem está perto vai ser o primeiro a experimentar a mudança que Deus está preparando na nossa vida. Você imagina que Deus está preparando você, e somente você, para passar junto com o seu pai espiritual, para experimentar algo que você nunca experimentou. Para pensar que Deus nessa noite está preparando um renovo para a tua vida, porque se nós pensarmos em somente renovar a nossa questão do psique, da mente, da alma, nós vamos ficar parados no meio do atoleiro. Mas se nós começarmos a fazer isso e queimar de dentro para fora, de maneira espiritual, tenha certeza que toda a questão normal e natural vai ser transformada de dentro para fora. Se eu entender que Deus vai trazer cura sobre qualquer, presta atenção, cura sobre qualquer questão de paternidade, de dentro para fora, Deus está falando que muitas pessoas vão continuar caminhando de longe e dizendo coisas, dizendo: olha, você não vai ver, você não vai experimentar, você vai perder, você não vai ter. Mas quem caminha junto do Pai espiritual e da promessa e do profeta, vai ser o único que vai conseguir atravessar o rio e enxergar o que Deus tem preparado para ele. Deus está falando para nós nessa noite que Ele vai subir o nível da gente para entender isso. Ali fora tem uma placa, né, que a orfandade, né, como é que é a orfandade? Mas no final fala sobre a gente experimentar o cuidado de Deus na nossa vida. Talvez você, e respeitosamente, de verdade, possa estar passando maior dificuldade. Você adquiriu cicatrizes, você adquiriu mazelas, você adquiriu, eu não sei se eu posso falar essa palavra, transtorno, será que cabe? Cabe, não cabe? Transtorno, você sabe, você não consegue reproduzir algumas coisas pela questão real e verdadeira, que te machucou, que te feriu, que te deixou destroçado em algumas áreas, e você sabe que coisas que você não consegue romper na sua vida. Se você entender que quando você começa a andar do lado do seu Pai espiritual, que é Jesus Cristo, Ele é o nosso maior, Ele é o profeta maior da nossa vida, você vai começar a experimentar coisas que os outros não vão experimentar, porque muita gente está falando, mas ninguém quer do lado dele, só Ele caminhou do lado dele. E é interessante que eu começo a colocar aqui no versículo 9, e aqui vem um negócio muito interessante. Olha só, no versículo 9: quando eles tinham passado o Jordão, Elias disse para Eliseu: diga o que você quer que eu faça por você antes que eu seja levado embora. E ele disse: eu quero receber por herança a porção dobrada do teu espírito. Escuta uma coisa, uma outra reparação que muita gente lê esse versículo e entende errada. Nenhum momento Eliseu está falando que quer ser 2 vezes mais poderoso do que Elias. Deuteronômio fala sobre isso. Sabe o que quer dizer, Jonathan, né? Você sabe o que, Jonathan, sabe o que esse versículo quer dizer na verdade? Uma coisa tremenda. Ele está falando: Elias, eu quero que você me reconheça como teu filho espiritual, porque isso tem a ver com herança de paternidade, isso tem a ver com o pedido de direito para ser reconhecido como filho espiritual, não filho biológico, porque Eliseu tinha seus pais biológicos. Ele fala: deixa eu ir beijar os meus pais para seguir contigo. Não há, presta atenção, queridos, não tem como substituir o paterno pelo espiritual, não tem como fazer isso, não há possibilidade. E Elias fala isso: eu não posso fazer isso. Mas se você vê isso acontecer, é o próprio Deus chancelando que aquele que você pediu vai acontecer. Porque até aqui, até esse momento, Eliseu
ele não entendia sobre paternidade. Mas naquele momento que ele fala, me dá porção dobrada, ele está falando, Elias, me reconhece como teu filho. Me reconhece como teu filho. Deuteronômio capítulo 21 fala isso. Me reconhece como teu filho. Eu só quero ser reconhecido como teu filho. E aí sabe o que acontece? Logo a seguir, é interessante que no versículo 11, enquanto iam caminhando e falando, eis que um carro de fogo, um cavalo de fogo se separou um do outro. Elias subiu no redemoinho. Ao ver isso, Eliseu gritou o quê? O que está escrito na sua Bíblia? O que está escrito aí? Meu pai! Meu pai! Carros de Israel e seus cavaleiros. Naquele momento, quando Elias é arrebatado, o pedido que ele faz para Elias, para ele ser o pai espiritual dele, acontece naquele momento. E ele passa a ser o filho espiritual de Elias. Ele recebe uma nova paternidade. Uma nova paternidade. Está entendendo? O que ele recebe aqui? Ele recebe uma nova chance de começar algo diferente na sua história. Há uma passagem no livro de Mateus que fala que Deus, sobre a parábola dos talentos, quando um ganha 5, outro 2, outro 1, e a Bíblia fala que cada um recebeu conforme a sua capacidade. Deixa eu te falar uma coisa, cada um de nós tem uma forma e uma capacidade diferente um dos outros. Você compreende isso? Você tem que reconhecer isso. Ninguém é igual aqui, amém? Ninguém é igual. Todos nós temos capacidades e habilidades diferentes, não tem dúvida disso. Temos capacidades e habilidades diferentes, mas essa passagem não fala sobre capacidade, essa passagem fala sobre oportunidade. Ainda que cada um de nós tenha uma capacidade diferente de compreender o que está sendo falado, e Deus respeita a tua capacidade de entender, Deus está falando para a gente, hoje eu estou gerando a oportunidade, igual para todo mundo, de experimentar uma nova paternidade espiritual com o Senhor. Meu irmão, você pode ir, por favor? Você nem levantou a plaquinha, mas eu já estou na reta final. Eu fico imaginando aquele momento do encontro de Elias com Eliseu. Aonde a unção e o poder de Deus se encontra com um cara que estava disponível para experimentar mudança na sua vida. Eliseu não foi para ser profeta porque ele estava pobre e precisando de uma boquinha, não, um bico. Ele era rico, ele estava arando a terra, tinha 12 bois arando a terra, ele era um cara rico. Você vê que ele vendeu, ele pegou tudo, vendeu não, ele pegou aquilo tudo, provisionou a sua família e ainda deu para os outros comerem, ele era rico. O problema dele não era dinheiro. O que Deus estava querendo fazer com ele ali, era gerar uma nova paternidade espiritual na vida dele, não a paternidade normal. Porque se você não tem mais pai, como é que você vai recuperar a tua paternidade paterna? A paternidade paterna, desculpa, redundante. Como é que você vai recuperar essa questão da paternidade se você não tem mais pai? A senhora tem pai? Como é que a senhora recupera isso? Só para a gente rir, um dia desse, rir é modo de falar, um dia desse, eu estava num lugar e falei assim, rapaz, falando sobre família, eu falei, rapaz, já tem mais de 20 anos que eu não falo com meu pai. Aí o cara, que isso, pastor? Né? Ele morreu, cara, eu não posso falar com ele. Aí a pessoa ficou rindo e tal. Tu lembra aquela vez que a gente combinou de almoçar com a mãe, dia das mães, lá no cemitério? Cada um levava uma quentinha, sentava na catacumba, mãe, eu tirei isso da tua cabeça, eu estava com essa vontade. Evangelista, ele é evangelista. Tem como recuperar? Quem não tem pai? Você deve ter pai ainda. Olha que legal, eu não recuperei, mas eu reconciliei.
Serra ensinou isso para ela. Talvez você não... Às vezes a gente está batendo, tá dando murro em ponta de faca. A gente só se machuca, mas a gente não consegue consertar a coisa mais. Não consegue. Não há mais reparação para isso, para quem não tem pai. Não importa a tua capacidade, mas hoje Deus está dando a oportunidade de você fazer uma mudança. A mudança da recuperação, a mudança de uma história nova. Tem um pastor amigo, quero encerrar falando isso, que ele não foi criado pelo pai. E o pai, depois de um tempo, depois de muitos anos sem ver o pai, sem saber bem o destino do pai, ele recebe um telefonema que ele tinha que cuidar do pai dele, que ele não tinha contato com ele há muitos anos. Vai até seu pai. Não importa o que ele foi, o que ele fez. E ele foi. Ele estava numa casa de abrigo, ele estava num abrigo para idosos. E ele foi. Eu fui com ele lá. Porque ele estava com medo, estava com temor. Eu fui com ele lá. Quando chegou lá, a relação dele foi esperada, sem reação. Não havia reação dele como filho. E o pai não reconhecia ele, porque o pai já estava entrando naquele estado de Alzheimer, não reconhecia. Ele falou: o que eu faço? Eu falei: cuida dele, cara. Porque o teu negócio não é com a terra, o teu negócio é com o céu. A terra é só de passagem, mas o céu está gravado, está guardado na eternidade. Ele começou a cuidar do pai. O pai, um mês depois, morreu. Eu falei: cara, você consegue entender que Deus te deu a oportunidade de reconciliar, não com ele, porque ele não conhecia mais ele, mas de reconciliar com Deus. Presta atenção, meu amado, minha amada, nessa noite é mais do que você se reconciliar com seu pai. Talvez você precise nessa noite se reconciliar com Deus, com o teu pai, que depositou em você todas as esperanças, que depositou em você uma unção, que depositou sobre tua vida a oportunidade de mudar a história. Quando ele fala, me dá porção dobrada, ele está falando, me reconhece como filho. E logo a seguir ele fala, meu pai. Porque naquele momento, quando a capa desce, ele vê o carro subindo, ali naquele redemoinho, perdão, ele fala assim, se cumpriu o que a natureza não pode fazer. Nenhuma lei pode mudar esse contexto, mas o céu é preparado e habilitado para mudar o que a terra não pode mudar. Talvez você sacramentou a história, mas o céu está dizendo, eu tenho autoridade e poder para mudar a história sobre a paternidade na tua vida. Ele viu Elias sendo arrebatado, e ele começou a gritar, meu pai, meu pai. Quando a capa cai é a certidão de nascimento e de reconhecimento. Eliseu, você a partir de agora é meu filho. Eu não sei dizer o teu nome todo aqui, não sei dizer, não conheço o nome de todo mundo aqui, nem de longe, mas eu quero dizer para você uma certeza. Nessa noite o céu está dizendo, ei, você é meu filho, você é minha filha. É isso que Deus quer fazer com a gente nessa noite. Eu acredito, Senhor, que nessa noite há pessoas que têm até dificuldade de chamar o Senhor de meu pai, meu pai. Mas se o Senhor promoveu para a gente nessa noite um encontro de ruptura, um encontro de choque para mudar alguma coisa dentro de nós, é porque o Senhor está interessado em que a gente compreenda essa palavra e a gente entenda que nós somos o alvo, que o Senhor está olhando para nós como o teu depósito da tua glória, depósito da tua manifestação, do teu poder, da tua cura, da tua restauração, do teu amor, do teu cuidado, do teu carinho. Essa noite, Senhor, é noite, ó Deus, de nós chamarmos o Senhor de Abba Pai. É noite de chamarmos o Senhor sem nenhum tipo de outro sentimento que não seja de gratidão, porque ainda que todos tenham me deixado,
Ainda que todos tenham me abandonado, o Senhor jamais me deixou órfão. Não existe orfandade no céu. Não existe orfandade, ó Deus. Pode existir na terra, e ela existe, mas no céu não existe. Ainda que o diabo, ó Deus, tente convencer, ainda que o diabo tente lançar, ainda que o diabo tente dizer que sim, mas o céu está bradando nesta noite: não há orfandade no céu. Não existe órfãos. Todos somos filhos amados do Senhor. Essa noite, ó Deus, é uma noite em que, quando nós olharmos para a Tua glória, porque quando Elias é arrebatado, isso aponta para a demonstração do movimento do céu na terra da Tua glória. Haverá sobre nós o depósito, Deus, da restauração da paternidade, porque nós vamos poder gritar: meu Pai, meu Pai, aleluia. Essa noite, Senhor, estamos sendo alvo, Deus, do Teu amor, estamos sendo alvos do Teu conserto, estamos sendo alvos do Teu renovo, estamos sendo alvos, ó Deus, da Tua bondade. Talvez a gente esteja olhando para as caravelas e não sabemos o que ela é. Talvez estejamos olhando para o amor do Senhor e ainda não conseguimos compreender que é o amor do Senhor. Talvez estejamos olhando para a restauração, ó Deus, e não conseguimos entender que é a restauração do Senhor. Mas essa noite o Senhor está trazendo entendimento. As escamas dos nossos olhos estão caindo. Os muros do coração estão sendo derribados. Os bloqueios da nossa mente estão sendo desfeitos. E a gente vai sair daqui com uma certeza: que o nosso papai querido nunca nos abandonou. Nunca nos abandonou. Senhor, toma cada amado e amada de Deus que está aqui nesta noite, para que saiamos daqui com uma certeza no coração, que nós nunca estivemos sozinhos. Nunca estivemos sozinhos. O acolhimento é igual para todos nós. Uns vão se sentir mais acolhidos, outros vão se sentir menos acolhidos, mas todos estamos sendo acolhidos pelo céu. Essa noite, Senhor, é noite de cura, essa noite de renovo, é uma noite de sairmos daqui transformados pelo poder do nome do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Você pode dar uma glória a Deus aí, meu amado? Aleluia, aleluia. Deus gerou algo no coração não sei se toda a equipe, no coração da Jacineia, de fazer um momento muito importante. Porque eu vou fazer 36 anos de casado, né? 36 anos de casado, bem casado. Eu falo para minha esposa que eu não traio ela porque eu uso uma aliança. Eu não traio ela porque eu amo o meu Deus. E porque eu amo o meu Deus, eu amo a minha esposa. Eu tenho uma aliança com ela. E essa noite, o CR quer fazer algo muito importante. É um renovo de aliança. É um momento de renovar alianças. Eu vou falar e depois você pode. E esse é um momento, a gente fazer um momento de renovo de aliança, não com um cônjuge, mas com Deus, com o próprio Deus. Com o próprio Deus. Porque eu vou estar casado com Deus o tempo todo. Um dia eu vou me separar da minha esposa de corpos. Quando a morte chegar, a gente vai se separar. Nós vamos nos separar. Mas na eternidade estaremos sempre juntos. Com o Senhor nunca vamos nos separar. E hoje o CR quer promover um ato muito espiritual, muito sério, que é um ato de renovar a aliança com Deus. E essa renovação através dessa aliança vai ser de maneira simbólica mesmo, física, né? Eu queria passar para a Jacineia, que ela vai dar continuidade nesse momento. Então, Deus gerou no nosso coração, né, da gente comprar uma aliança de verdade mesmo, né?
Um dia eu tive, quando o pastor Armando estava falando, eu lembrei de muitas experiências que eu tive com Deus, e Deus restaurando esse lugar de paternidade, Deus me aproximando dele. E eu estava vendo um filme, A Filha do Pastor, né? E tem uma cena que o cara, ela tem um bracelete, um negócio, uma corrente no braço, né? Uma pulseira, que era uma corrente. E aí, quando ela se desfaz daquela pulseira, e ela entende que ela precisava desfazer aquela aliança com aquela pessoa. E quando eu estava vendo essa cena desse filme na minha casa, o Espírito Santo falou com muita clareza para mim: com você eu tenho uma aliança. Não tem uma corrente, não tem algo que te prenda. É uma aliança. E enquanto a gente estava... O Espírito Santo gerou isso no meu coração. Enquanto o pastor Armando falava, eu lembrei de um texto que fala sobre o filho pródigo, né? Quando o filho pródigo ele vai embora, que ele volta para casa, que o pai o recebe, que o pai faz uma festa, ele manda preparar uma roupa, mas ele também manda preparar um anel, porque o anel é sinal de compromisso, é sinal de que eu tenho um compromisso com você e você tem um compromisso comigo. Então Deus quer hoje, aqui nessa noite, fazer com que nós aqui, que estamos aqui, venhamos fazer uma aliança, um ato profético de dizer: Deus, eu tenho uma aliança contigo, porque eu sei que tu tem uma aliança comigo. Não importa o que o Pai da Terra quis fazer para desconfigurar a paternidade do céu, eu hoje entendi aqui que uma coisa está desconectada com a outra. Então, nós compramos alianças para a gente fazer um ato profético mesmo. Você não vai poder experimentar para ver se é aquela que cabe no seu dedo, né? Depois você vai poder trocar, mas você vai pegar uma aliança aqui. E hoje eu estava orando pela manhã, Deus me disse que tinham que ser homens, como se fossem anjos que estivessem aqui, ó, dizendo para você, como o filho lá do empregado, do filho pródigo, dizendo: olha aqui, ó, está aqui, tem uma aliança, um anel preparado para você aqui hoje, para simbolizar e marcar o dia de hoje, desse novo tempo que eu estou estabelecendo sobre a sua vida. Não é o pastor Armando, não é a Anda, não sou eu. É o Senhor que está estabelecendo uma renovação de aliança com você. Não importa o que você fez, o que você deixou de fazer, ou aquilo que você pensou em fazer. Ele está dizendo para você nessa noite que Ele tem uma nova aliança para você. Marcando um compromisso que Ele já tinha te falado que Ele nunca ia te deixar. Mas às vezes a gente esquece porque conecta o Pai da Terra com o Pai do céu. Então, você vai pegar uma aliança ali, pastor Armando vai orar daqui a pouco e a gente vai colocar essa aliança no dedo, saindo daqui convicto de que eu tenho uma aliança com o Pai do céu. É obrigado? Não. É para quem quiser. Não sei se você consegue sentir esse movimento, né, do céu aqui nesse lugar, né? Celebrando a recuperação. Se a gente conectar, e toda vez que eu lembro dessa palavra recuperação, eu lembro que muitas vezes eu fiquei em recuperação na escola. Era ruim na escola. Ó, gente, quer ver uma disciplina que eu era ruim? Era português. Engraçado, gente, toda a minha caminhada educacional, acadêmica, eu fiquei para prof em português, fiquei na faculdade, fiquei na escola de 5ª a 8ª, depois de 8ª até 2º grau, depois na faculdade, depois no seminário, eu ia para prof final. Meu Deus, quando fala de recuperação, eu até tremia. Mas quando a gente põe essa palavra celebrando na frente, eu entendo que Deus está falando para a gente: olha, é momento de se alegrar com o que Deus está fazendo de novo com a gente. Porque qual é a função da recuperação? Tem professor aqui? Professor? Professora, qual é a função da recuperação? Tentar, né? Recuperar o tempo perdido. Para continuar o quê? A prova não é para quebrar a gente. A prova é para fazer a gente subir de nível. Porque quando você prova, você aprova. Eu estou na prova.
Deus está preparando você para subir de nível. Talvez você nessa noite está falando assim, eu estou na prova. Glória a Deus. Então Deus está preparando para você subir de nível. Tu não quer subir de nível? Ou tu quer ficar nesse nível? Como é que você está? Né? Você não quer subir de nível? Mas quer subir de nível? Quer subir de nível? Você quer subir de nível? Não é bom subir de nível? Poxa, aponta sucesso. Aponta para conquista. Não é legal? Puxa, ó. Hoje é dia de recuperar o que foi perdido, né? Que roubado foi. Ih, rapaz, isso aqui é do profeta, né? O profeta é forte, hein? Nós vamos fazer a última oração, é isso? Para a gente acabar. Depois vai todo mundo para a churrascaria. Tá vendo? Deu glória a Deus, irmão. Quem não deu glória a Deus, perdeu a benção. Estou brincando. Quantos saem daqui desafiados a celebrar a recuperação? De verdade. Sai desafiado, desafiada. Professora, a pessoa passou pela recuperação, significa que ela ultrapassou as dificuldades? Foi aprovado, mas que passou as dificuldades talvez não. Eu quero orar por você nessa noite. A gente está encerrando, né? O tempo acabou mesmo. Queria que você ficasse de pé para a gente orar.